a todos, queridas irmãs, queridos irmãos. Sejam e sintam-se sempre muito bem-vindos a essa nossa casa. Como a gente sempre fala, para nós é um motivo de muita alegria receber a cada um de vocês aqui, que é por isso que estamos aqui. E hoje também, com muita alegria, recebemos o nosso querido irmão Jorge Serva, que vai nos falar sobre haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, vou convidar a todos para a gente ir se harmonizando, sentarmos bem confortáveis em nossas cadeiras, fecharmos os olhos, elevarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Queridos irmãos de luz, querido Mestre Jesus, luz e guia de nossas vidas. Lhes agradecemos por estarmos todos aqui reunidos nessa noite, nessa casa que a todo nos acolhe, sob a luz dessa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos auxilia e que tanto faz por cada um de nós. Pedimos que fiquem conosco, nos inspirando, abrindo nossas mentes, nossos corações, para que cada um de nós possa sair sempre daqui com um aprendizado a mais para o nosso ser e para o nosso proceder, para conosco mesmos e para com todos os irmãos que fazem parte dessa nossa caminhada. E assim, agradecidos mais uma vez por essa oportunidade, pedindo que fiquem sempre conosco, damos por abertos os trabalhos da casa da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite. Boa noite. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva, nos fortaleça e fique sempre conosco. Como a nossa irmã falou, o tema de hoje é haverá falsos cristos e falsos profetas. Jamais houve, nem haverá na terra outro mestre como Jesus. Seu método de ensino é maravilhoso. Serve-se de costumes da época, de pormenores insignificantes do meio ambiente, consegue ilustrar e objetivar as suas lições, sempre com clareza e oportunidade, de modo que as pessoas cultas ou simples podem entender os seus ensinamentos. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 21, que trata desse tema, Allan Kardec colocou algumas passagens do Evangelho. Então, São Mateus escreveu, da fala de Jesus: guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos predadores. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem-se colher uvas nos espinheiros? Ou figos nas sarças? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. E uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Em outra passagem,
Jesus diz: tende cuidado para que ninguém vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Se levantarão muitos falsos profetas que seduzirão muitas pessoas, e porque se multiplicará a iniquidade. O que é iniquidade? É maldade, injustiça, perversidade. Porque se multiplicará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porque falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Então, as árvores que Jesus fala somos nós. São os homens, são os religiosos, os seres humanos. Cada um é diferente do outro, com a sua personalidade, com o seu caráter, com os seus gostos, como as árvores também, das diversas espécies, são diferentes. Os frutos são as nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes. O fogo, onde a árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada, é o sofrimento, através do qual o sofrimento recebemos as consequências das nossas más ações, ou seja, são as expiações. Então, assim como se conhece uma árvore e o seu valor pelos frutos ou pela utilidade dela, se conhecem os seres humanos pelas suas ações, que são os seus frutos. É disso que Jesus estava falando. Então, Jesus alerta para que vejamos as ações, as obras, que não nos deixemos levar pelas palavras suaves, melosas, que seduzem a muitos. Então, não ver só a mensagem, porque muitas vezes a mensagem é bonitinha, mas quem é o mensageiro dessa mensagem? Que tenhamos cuidado com os lobos, disse Jesus, que vêm cobertos de pele de ovelha. Isto é, aqueles que apenas aparentam as virtudes, com o fim de enganar e conseguir vantagens de acordo com os seus interesses, baseados no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na ambição. Vejamos se as suas obras estão de acordo com as suas palavras, ou se as suas palavras bonitas, suaves, são apenas para iludir. Jesus chama de falsos profetas a estes, que com esperteza procuram se fazer de sábios, de santos, para enganarem e obterem lucros e glórias humanas. Os falsos profetas estão por toda parte, em todos os setores das atividades humanas, e buscam somente a sua própria conveniência. Os profetas
que nós vemos falar na Bíblia eram missionários enviados pela espiritualidade para instruir o povo e chamar a atenção para que todos buscassem o caminho do bem e a lei de Deus. O Velho Testamento da Bíblia está cheio de profetas que buscavam orientar o povo de Israel. E muitas vezes eles eram duros nas suas repreensões, mas eram respeitados e considerados homens de bem. Os falsos profetas são aqueles que buscam se colocar em evidência, aparentando virtudes que não têm, para obterem alguma vantagem, seja econômica, seja o respeito ou a consideração de todos. Há falsos profetas, então, no sentido mais amplo em todos os setores. Na ciência, existem falsos profetas, usando a sua autoridade científica para negar Deus, negar a moral, negar a espiritualidade. Quantos grandes cientistas declararam que não acreditavam em Deus? Não deixavam de ser grandes cientistas, mas eram ateus. Ou outros usando a ciência para a sua glória entre os homens, em nome da vaidade, em nome da ambição, em vez da busca pelo progresso humano. Ou os falsos profetas religiosos, que adaptam as leis divinas aos seus interesses, enganando os seus adeptos. Infelizmente, há também falsos profetas no Espiritismo. Embora a doutrina espírita tenha sido enviada à Terra pelo próprio Jesus, que prometera a seus discípulos que enviaria o outro Consolador, o Espírito de verdade, o movimento espírita, que busca a divulgação e a prática da doutrina, é feita pelos homens. Dessa forma, pela sua imperfeição, há aqueles que encontram no Espiritismo uma forma de se colocarem em evidência, de aparentarem o que não são, de serem donos da verdade, de agirem pela vaidade. Dirigentes, médiuns, palestrantes, que são bons com as palavras, mas que não dão os frutos evangélicos de que falou Jesus. Então, Jesus alertou a todos nós sobre os falsos profetas que seduziriam a muitos e que, inclusive, se diriam o próprio Cristo. Infelizmente, encontramos pessoas ingênuas que acreditam nas suas palavras. Alguns até conseguem fazer curas maravilhosas, reais, com a sua mediunidade. E dessa forma, melhor convencem as pessoas. Mas depois é demonstrado que são enganadores e abusadores. Quantos médiuns de cura apresentaram curas verdadeiras e depois se viu que em algumas eles enganavam, cobravam altas somas e outros abusavam das pessoas.
Tivemos exemplo há pouco tempo, de serem até presos. Os verdadeiros missionários, os verdadeiros profetas são humildes, modestos. Não se colocam eles mesmos como enviados de Deus. Eles demonstram que têm uma missão através das suas obras, dos bons frutos que produzem. É o que diz Allan Kardec nesse capítulo. Jesus alertou-nos, há 2000 anos atrás ele já alertou, porque ele sabia o que aconteceria no nosso mundo, por causa das imperfeições humanas, da vaidade, do orgulho, da ambição. Alertou para que não sejamos enganados, mas também para que nós não nos transformemos em falsos profetas. Que os nossos frutos possam ser doces, nutritivos para todos que convivem conosco. Que possamos produzir bons frutos na seara do Cristo, que nos convida para a semeadura da paz, do entendimento, do perdão, do amor. E às vezes pregamos o amor, pregamos o perdão, mas temos pessoas da nossa convivência a quem nós temos rancor, a quem não perdoamos. Oramos lá no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Esquecemos que para obter perdão temos que perdoar também. Mas na nossa imperfeição, pregamos o perdão, mas não perdoamos. Nesse mesmo capítulo do Evangelho, Allan Kardec coloca uma passagem do Antigo Testamento do profeta Jeremias. O profeta Jeremias nasceu mais ou menos no ano 650 antes de Cristo. Isso é, nasceu há 2.650 anos atrás. E morreu em 587 a.C., com 63 anos. Já naquela época havia falsos profetas também, porque é da imperfeição humana acontecer isso. Jeremias dizia, ele que era um profeta inspirado por Deus, por um espírito superior, em nome de Deus, e ele dizia, eis o que me diz o Senhor dos Exércitos, não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Eles publicam as visões dos seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam, o Senhor o disse, tereis paz. E a todos que andam na corrupção, esses profetas dizem, nenhum mal vos acontecerá. E pergunta a Deus, então, através deste profeta, mas qual deles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que viu e escutou o que Deus disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava,
eles profetizavam das suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome. Eu sonhei, e Deus falou comigo. E na internet está cheio de profeta aí dizendo, Deus falou comigo e me deu uma visão. Só olharem que vocês vão encontrar. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções dos seus corações? E aí, o profeta Jeremias dá um recado que lhe é transmitido pela espiritualidade. Se esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser qual o fardo do Senhor, qual é o peso que é lançado sobre Deus, lhes direis, vós mesmos sois o fardo, esses profetas mentirosos, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Então, desde que existe o homem sobre a terra, existe a mediunidade, a comunicação com a espiritualidade, tudo isso que Allan Kardec estudou. Mas também existem, por causa da imperfeição, do orgulho, da vaidade, falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas têm aparecido ainda mais hoje em dia com a internet. Tem uma canalizadora na Inglaterra. Canalizadora é um outro nome que os esotéricos dão para médium. Eles não gostam do nome médium, eles preferem dizer canalizador, que é um canal da espiritualidade. Então ela recebe cartas do Cristo. O próprio Cristo se comunica com ela para contar a história real da sua vida. Ora, sabemos que para receber uma mensagem de Francisco de Assis, o médium, um grande médium, que está doente agora, Divaldo Pereira Franco, não recebeu diretamente de Francisco de Assis. Foi feito como uma ponte através do espírito Joana de Ângeles. Francisco de Assis transmitindo a sua mensagem para Joana de Ângeles e Joana de Ângeles retransmitindo essa mensagem para Divaldo. Porque a distância espiritual de Francisco de Assis é tão grande que havia uma dificuldade de fazer diretamente com Divaldo. Agora, uma canalizadora lá na Inglaterra recebe diretamente de Jesus mensagens. Nos Estados Unidos, também um canalizador recebe mensagens de um espírito que se chamou de Cryon, se escreve Cryon com Y, mas em inglês ele é Cryon. E ele mesmo, esse espírito, diz que é o espírito mais próximo de Deus que já esteve aqui no planeta Terra. Então ele desbancou Jesus. Não é mais Jesus. No Brasil, temos um maluco, desculpe a palavra, que se diz o próprio Cristo. O mais incrível não é isso, porque qualquer doido pode dizer que é isso ou aquilo, e os manicômios estão cheios de loucos que se dizem Napoleão. O mais incrível é que tem vários seguidores que acreditam. Nunca houve tantos falsos profetas como se vê nas redes sociais, no YouTube.
falsos profetas de todas as denominações religiosas, padres, pastores, esotéricos e até espíritas. Todos com milhares de seguidores. Eu conversava muitas vezes com Chico Xavier e ele me contava isso, coisas que não podem mais ser comprovadas depois de quase 20 anos do desencarne de Chico Xavier, mas Chico só contou para ele, não tem nenhum lugar escrito. Mas tem quem acredite. São mensageiros do engano, enganando, iludindo a muitos seguidores. Vem a público com mensagens bonitas, mas é tão bonita a mensagem. É bonitinha. Fala de paz, fala de amor, como se fossem espíritos benfeitores conhecidos. Mensagens que lá no meio tem um pequeno engano que passa despercebido e iludem a muitos. Mensagens de falsos Bezerra de Menezes no YouTube, falando de política, da política brasileira. Está na cara que não é Bezerra de Menezes. Mensagens de comandantes de naves estelares que estão em órbita da Terra. De uma falsa extraterrestre que veio das Pleiades e a nave se encontra em órbita próximo da Terra e ela se desdobra em espírito e acopla na médium e dá mensagens, faz palestras no YouTube e até em centros espíritas. E os desavisados acreditam. Jesus já tinha alertado que muitos falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos. Não basta ver a mensagem. Quem é o mensageiro? E fora da área espiritualista e religiosa também aparece, está cheio na internet, médicos e falsos médicos, vendendo medicamentos naturais, milagrosos, enganando as pessoas, com comentários como se fosse de pessoas que usaram aquele produto e tivessem obtido a cura ou a melhora. E enganam as pessoas. Então prestemos atenção, não nos deixemos enganar. A internet está cheia de picaretas que só querem enganar e ganhar dinheiro. Também João Evangelista, na sua epístola, a primeira epístola de João, alertou: meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, espíritos desencarnados, mas também espíritos encarnados. Eu tenho observado no Facebook, no YouTube, vários dessas mensagens, vários desses mensageiros do engano, e vários espíritas elogiando, aplaudindo esses mensageiros. Vamos usar o nosso instrumento moderno, né? Só para ver uma dessas. Queria agora, com o desencarne do Papa Francisco, está rodando por toda a internet. E diz assim: segundo o médium,
espírita Divaldo Franco, o Papa Francisco é um dos 200 espíritos elevados que aceitaram o convite de Jesus para reencarnar na Terra com o objetivo de promover uma transformação espiritual positiva no mundo, especialmente na Europa. Essa informação foi compartilhada por sua mentora espiritual, Joana de Ângeles, que mencionou que, embora esses espíritos não necessitassem mais reencarnar, aceitaram retornar para auxiliar na evolução da humanidade. Em 2015, durante um encontro no Vaticano, Divaldo Franco teve uma experiência marcante ao cumprimentar o Papa Francisco. Ele percebeu a presença espiritual de Francisco de Assis e Santa Clara ao lado do Papa. Nesse momento, Joana de Ângeles revelou que o Papa Francisco era um dos espíritos convidados por Jesus a reencarnar. Além disso, ela mencionou que Francisco de Assis também retornaria à Terra após séculos atendendo ao mesmo chamado divino. Essas revelações destacam a missão espiritual do Papa Francisco e de outros espíritos elevados em contribuir para a renovação moral e espiritual da humanidade. Mas qual é o problema? É que Divaldo não disse nada disso. Já em 2015, Divaldo mandou publicar nas redes sociais dele o seguinte, que um membro do pessoal lá que acompanha Divaldo pelo mundo, acompanhava, que agora ele está adoentado. Em 2015, Divaldo mandou um e-mail para ele e disse para ele publicar este e-mail. Há 4 meses, graças a Divaldo mandando no e-mail. Há 4 meses, graças à interferência de amigos, concordei que fosse estudada a possibilidade de um encontro com o Papa Francisco. Ante a impossibilidade de um encontro pessoal, pela sua agenda superlotada e de alto significado, com autoridades de todo tipo do mundo, concordei em participar da audiência pública no Salão Paulo VI com a família com a qual estou viajando. Quando da entrada do Papa Francisco pelo corredor superlotado, ele foi abraçando crianças, doentes, apertando as mãos. Ao passar por mim, Divaldo, porque estivesse numa posição privilegiada, estendi a minha mão e ele apertou e sorriu. Nada mais houve além disso. Não trocamos uma palavra sequer, nem seria possível. Qualquer comentário que seja adicionado é resultado da imaginação de quem o fizer. Ele falou belamente sobre a família, o papel do pai, recordando que Deus é o nosso pai, que os genitores masculinos deixam os filhos órfãos de sua assistência, por isso os jovens perdem o rumo, plenamente correto. Agradecimentos, Divaldo. Então tem muita gente, assim como fala que o Chico disse isso ou aquilo, dizendo que Divaldo falou isso e aquilo quando se encontrou com o Papa, né? O que não é verdade, mas 90% das pessoas estão acreditando que assim aconteceu. Então nós temos que ter cuidado ao analisar essas coisas. E como disse Kardec, melhor negar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Mesmo que ela seja bonitinha, interessante. Então está aí para que nós reflitamos a respeito e tenhamos o devido cuidado. Então vamos à nossa